Sérgio, para quem tem ansiedade, né, que sofre com ansiedade normalmente é excesso de futuro, né, como depressão, excesso de passado, é o que a gente ouve falar. Uhum. E aí, eu sei que a gente, às vezes essa questão de viver no aqui e agora é algo que ajuda bastante, né, mas de forma prática, como o Namastê poderia ajudar as pessoas que sofrem com ansiedade? Poderia dar uma resposta mais simples. Poderia ter várias respostas aqui, né? Eu só não quero ser simplista demais nisso. Até porque acho que a ansiedade não é algo simples, né? E eu tô voltando aqui à época que eu tive muita ansiedade. Mas eu sei na época, ou em alguns momentos da minha vida, onde a ansiedade pegou muito, e é bem isso mesmo, né? Era um medo de um futuro, né? Era um medo daquilo que poderia acontecer. Acho que um filme engraçado, eu lembrei agora de um filme que retrata bem isso, que traz muita figura da ansiedade, é Divertidamente 2. Né? Então, acho que para quem não assistiu, acho que é um desenho da Walt Disney que vale muito a pena assistir. Divertidamente 2, onde entra um personagem chamado Ansiedade, que é quando acho que é Riley, é o nome da menina lá, ela tá na fase da adolescência, né, e tem um monte de mudança acontecendo, e a hora que a ansiedade entra, e a ansiedade toma conta. A ansiedade, ela tira todas as outras emoções, e ela domina o tempo inteiro. E ela fala que, na realidade, o medo, muitas vezes, a emoção medo é medo de algo que eu sei que tá lá. Eu tenho medo, por exemplo, eu tenho medo de fantasma, né? Tudo bem, fantasma não existe, mas eu tenho medo de algo que para mim é real, né? Apesar de vir pra chácara, eu perdi muito desse medo, assim, mas eu tinha muito medo de fantasma, por exemplo. Pode parecer bem ridículo, mas a ansiedade é o medo de algo que eu nem sei se vai acontecer. Então, pensar de vir morar pra chácara, né? Puta, e se tiver fantasma lá, e se aparecer, como é que vai ser descer a escada, a casa é grande e tal? Isso me trazia um pouco de ansiedade. Pouquinho de ansiedade, mas ela trazia de pensar como ia ser esse futuro vindo pra chácara, morando só eu e a Bel aqui numa casa grande, cheio de lugares meio, né, obscuro do CDC, tem escada, tem a área da lavanderia, né, os quartos e tudo mais. Então isso me trazia um pouco de ansiedade. Então a ansiedade é muito desse lugar, assim, no que pode acontecer no futuro. E aí, assim, uma coisa, e a pergunta é, como que o Namastê pode ajudar? Ele sempre, né, o Namastê, sempre a busca desse autoconhecimento, ele vai me ajudar a eu descer para a terra, pé no chão. Pé no chão. O Namastê é muito desse senso de realidade. Então, muitas vezes a ansiedade vem de um futuro obscuro, o futuro que eu acho que não vai acontecer é o medo de eu falhar, o medo de não dar certo, o medo de eu não conquistar nada, o medo de, será que eu vou preencher todas as expectativas que meus pais colocaram em mim? Todo mundo carrega um lugar de sombra, todo mundo carrega, né, uma ideia, uma síndrome do impostor. Então é o medo de que em algum momento eu vou ser descoberto. Né? Quando eu volto para o Namastê, que é a busca do autoconhecimento, né, essa despertar de espiritualidade, eu vou começar a entender que essa é uma dor que eu carrego, mas que não é real. Não é real. Eu não sou um impostor, você não é um impostor, você não é um ninguém, você é alguém. O problema é que na minha mente, putz, eu não sou tão bom. Vou voltar aqui um ponto do Namastê que a gente fala, que é lei pessoal, que é, a minha lei, eu sou uma decepção. Então eu sempre acho que eu vou decepcionar alguém. Então, na iminência de decepcionar alguém, é melhor eu nem tentar. Então eu não tentar me gerava uma ansiedade, me gerava um monte de coisa. Não fazer as coisas como eu achava que deveria acontecer me trazia um monte de ansiedade. Eu lá no passado, quando eu montei um negócio e não estava dando certo, não tinha dinheiro, o negócio estava acabando, depois com o treinamento a coisa não fluía, era tudo minha lei pessoal gritando aqui dentro. E aí qual que era a minha ansiedade? Eu vou ser ninguém. Aliás, eu nunca vou ser alguém. Então, na comparação que eu tinha com os meus irmãos, que meus irmãos tinham muito dinheiro, eu não tinha, a ideia de que eu tinha que pertencer a essa família, e a única forma de eu pertencer a ela era eu tendo dinheiro, tudo isso ia me gerando uma necessidade de construir, ao mesmo tempo que eu ia quebrando, eu ia validando minha lei pessoal, que eu sou uma decepção, eu não construía, isso tudo era um fator de ansiedade, né, que eu não ia conseguindo as coisas. Ou seja, a minha mente estava o tempo inteiro lá na frente. E eu parava de viver o futuro. Então, tudo que eu fazia, eu parava de viver o presente. Tudo que eu vivia no hoje era para tentar conquistar isso aqui.
A pergunta hoje, quando eu me olho lá atrás, é: eu realmente preciso de tudo aquilo? Para quem que eu preciso? Por que que eu preciso ganhar tudo isso aqui de dinheiro? Por que eu preciso ter esse tipo de relação? Por que que eu preciso viver dessa forma? E quando eu estou pensando lá, eu não vivo cá. Então, quando eu começo a entender o que causa as dores que eu tinha de passado, a ideia de rejeição, a ideia de abandono, a ideia de não pertencer à minha família, não pertencer à minha família assim, de não ser igual aos meus irmãos, baseado numa dor que estava lá atrás, quando eu vou entendendo isso, todas essas necessidades de futuro vão diminuindo. E à medida que elas vão diminuindo, né, a minha ansiedade também diminui na mesma proporção. Porque eu não preciso mais provar. Eu não preciso mais ser. Eu não preciso mais ter, né, tudo aquilo que um dia eu imaginei que eu precisava ter para pertencer. Mas uma coisa importante trazer aqui. Nem eu sabia que eu queria pertencer dessa forma. Eu estou dizendo isso hoje com clareza do que estava acontecendo, mas antes eu só fazia o quê? Eu só trabalhava. Como boa parte das pessoas que estão me ouvindo agora ou me vendo agora, elas trabalham todos os dias, elas só não sabem por quê. Elas ralam todos os dias, elas têm sonhos, têm desejos, elas só não sabem por quê. Porque no fundo é só para provar para alguém. Uma vez veio aqui no Namastê uma pessoa que ela tinha feito curso, não sei o que, coach, meta-coach, Eu sou assim. fazendo um monte de curso, e ela não conseguia deslanchar na vida dela, e eu falei assim, mas por que você está fazendo? Não, porque eu preciso ser alguém. Mas você já é alguém, eu falei para ela. Para. Eu falei, para. Ela começou a chorar e falou assim, mas todo mundo diz que eu tenho que ser alguém, mas você já é alguém. Para de ouvir esse monte de coisa e só vive a sua vida. Você está fazendo um monte de curso para tentar ser alguém que, porque quando você chegar lá, você vai ser vista. Só que enquanto está tentando chegar lá, você não para perceber o quanto você é vista. Eu tentando chegar lá, eu achava que eu não era amado pelos meus irmãos. E quando eu paro para olhar o quanto que meus irmãos me amaram, do jeito deles. Do jeito deles. Do jeito que eles podiam me amar, eu tive muito amor. Eu fui muito amado. Eu fui muito olhado, eu fui muito cuidado. Mas na minha mente aquilo não era o suficiente. Mas eu nem sabia dizer o que eu estava buscando. Vocês estão sendo claro aqui? Mas que assim, você está fazendo as coisas no automático. É isso que eu falo, essa é a Matrix que nós estamos vivendo, né? O filme Matrix, essa é a Matrix. Você está fazendo o que a boiada está fazendo. A boiada vai para um lado, você está indo para o lado. Ou que todo mundo... Não, tem que trabalhar, né? Trabalha todo dia. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. A questão aqui é saber por quê. A pergunta da espiritualidade é por quê? E tudo isso é um gerador de ansiedade. As pessoas estão extremamente ansiosas. As pessoas estão extremamente doentes, né? Eu falo isso sempre, já falei aqui, com certeza já falei em algum vídeo, que é a indústria que mais cresce é a farmácia, a indústria farmacêutica. As pessoas estão se entupindo de remédio. Cada vez mais as pessoas estão sendo diagnosticadas com TDAH, né? Eu vi um vídeo bem bacana esses dias. Quer resolver sua vida? Intitule-se, dê um autodiagnóstico, tem TDAH, vai responder todas as questões. Né? Mas as pessoas estão dando remédio, estão vivendo um monte de crise de ansiedade generalizada. Por quê? Estão tentando desenhar no futuro que elas não vão conseguir. Ou diria, não é que não vão, não precisa. Não precisa. Você não precisa ser essa pessoa que sua mente idealizou para você. Volta para casa. É aqui a sua vida. E fica em paz com o que você pode. Quando eu fiquei em paz com quem eu era, com o que eu tinha, com quem eu sou, a minha relação melhorou. Com a minha família, na minha casa, no meu entorno, tudo melhorou. Porque eu não preciso mais provar. Então significa que você resolveu todo menos o problema de estresse. Não, de ansiedade. Não, tenho. Tem dia que eu acordo e falo, caralho, que dor é essa aqui? Mas eu paro, olho, volto para casa, vou entender o que está pegando aqui, como as coisas estão funcionando. Já contei várias histórias aqui, né? O fato de não ser mais o provedor principal da casa é um momento de ansiedade para mim. E foi preciso entender isso, que é esse papel do masculino, né, da energia do masculino, que eu tenho forte aqui dentro, que não é mais o provedor, que não é mais não sei o quê. Acomoda isso aqui. Eu olho, volto para casa. Eu vou curar isso aqui dentro de mim. Porque senão eu vou explodir em outras situações. Então volta e arruma aqui dentro. É sempre assim. Então, como que a gente arruma? Voltando para casa. Me entendendo. Respirando. Me silenciando. Fizemos um vídeo sobre silêncio. Me silenciando.
É eu entendendo o que está se passando aqui dentro. E isso é onde vai diminuir a minha ansiedade. Ah, remédio te ajuda? Sim, ajuda. Resolve? Não. Cada vez mais você vai precisar de mais remédio. O que resolve? O que te cura? Autoconhecimento. Quando você vem para o Namastê, por exemplo, a gente vai falar sobre tudo que você criou, tudo que você vai fazer no seu ambiente, tudo que você vai fazer com comportamentos, todas as capacidades que você foi gerando só para criar a sua rede de proteção, a sua camada de proteção, para esconder o quê? Uma dor que você carrega lá de passado. Quando você começa a entender essa dor aqui, as suas crenças estão estabelecidas, você pode mudar um pouco o seu comportamento, o seu ambiente, as suas capacidades, tá? Para quê? Para um novo propósito, ou pelo menos para não ficar correndo atrás da cenourinha ou da banana e colocar na sua frente e você está correndo que nem um doido. Que tudo isso é um gerador de ansiedade. Então, para mim, o autoconhecimento sempre isso, né? O autoconhecimento cura. Quando você volta para casa e começa a entender o porquê você está correndo que nem um doido atrás de um futuro, né, que você acha que quer, mas que de fato você não precisa. Você não precisa. Você não precisa disso tudo para viver uma vida plena e feliz. É que você acredita que se não for dessa forma, você não vai ser pleno e feliz. Acho que é isso. Namastê.